Estamos aqui no nosso segundo encontro para estudarmos juntos essa ferramenta maravilhosa, essa e outras ferramentas, né, maravilhosas que tratam a respeito da nossa vida, que traz luz à nossa vida. Então, as constelações familiares, junto com inúmeras outras técnicas, estão sendo disponibilizadas para a humanidade para nos ajudar a curar a nossa alma, a trazer mais luz aos aspectos sombrios da nossa vida. E nós estamos fazendo isso graças a uma grande alma que completou o seu serviço vitoriosamente no dia 19, agora passado, e está nos outros planos agora como uma fonte de inspiração, mas que deixou um legado incrível, né? Fico a imaginar quantos milhões de pessoas não experimentaram muito mais leveza como eu na sua vida, nas suas experiências, a partir do conhecimento das constelações familiares. E quantos milhões ainda vão ser tocadas, vão ser beneficiadas, vão encontrar um bom lugar para poder prosseguir através dessa experiência maravilhosa com as constelações. Na semana passada nós começamos a falar das ordens, demos uma pincelada em alguns assuntos, e é muito bacana que vocês interajam com a gente, que vocês façam perguntas, que vocês podem deixar no vídeo depois as suas perguntas, quem assistiu o vídeo depois, que isso cria uma interação e eu posso ficar mais tranquila no sentido de atender melhor a expectativa desse bate-papo, que é responder as perguntas, as dúvidas que as pessoas têm. Afinal de contas, é uma situação totalmente nova. Como que é isso, Eunice? Constelação individual, constelação online, constelação em grupo, como assim? Né? Então nós estamos aqui para tirar essas dúvidas. Eu e inúmeros outros facilitadores e terapeutas de cura estamos aqui a serviço da vida, a serviço da nossa nação, a serviço da nossa evolução, porque a constelação é essa ferramenta incrível, né, que nos traz essa liberdade. Quero dar um alô aqui para a Geisa e para Eri, é isso? Está no Instagram? Tudo bem, meu amor? Que bom que você está aí. Vamos ver se temos alguém aqui também, a Lília Vieira de Abreu. Boa noite, Lília, seja bem-vinda. Vocês podem já colocar suas perguntas, que nós teremos imenso prazer em responder, e o que não souber responder, nós vamos estudar para poder trazer aqui para vocês esse conhecimento. Aqui estão alguns livros de constelações familiares, e eu vou começar esse bate-papo pegando esse livro aqui, que chama-se Desatando os Laços do Destino. Estudando o que são laços e são nós, né? Eu acho que é desatando os nós do destino. Porque laços, normalmente, quando fala em laços, é uma coisa leve, uma coisa bonita, né? Um laço é um nó, assim, bem suave, que solta facilmente. Mas os nós são, normalmente, amarrações, né? Que vão dar, enfim, que tem um outro peso. Então, eu prefiro soltando, desatando os nós do destino. E aí, nesse livro do Hellinger, ele coloca assim: apesar dos progressos reais ou pretensos da medicina, o câncer ainda é o maior flagelo da humanidade. Neste campo, o enfoque sintomático da medicina, baseada nas ciências naturais, vem se revelando particularmente limitado. A consciência desse fato se reflete na mudança de atitude de muitos médicos, que antes defendiam uma abordagem puramente corporal e hoje advogam a inclusão do lado psíquico, embora ainda não tenhamos comprovações científicas definidas. Então, a abertura desse livro, que se trata de um workshop que o Bert Hellinger fez com mais de 200 psiquiatras, médicos, psicólogos no hospital na Alemanha, e com 25 pacientes portadores do câncer. Então, eles presenciaram essa abordagem e foi uma experiência maravilhosa que resultou desse livro. É claro que nós estamos falando de doenças aqui em todos os níveis,
tem as doenças graves, como o câncer, né? E tem as doenças mais leves, mas elas normalmente vão sinalizar para nós que existe normalmente um vínculo entre a doença, um vínculo conectado com uma doença. A doença normalmente representa um vínculo. Os traumas, as questões não resolvidas, né, elas vão se replicando, as emoções que foram reprimidas, né, a observação das crianças a respeito dos desafios dos pais, dos ancestrais. Normalmente esses registros causam uma identificação, porque eu sempre tenho essa visão. Imagine que a família é um grande HD, um grande computador, onde tem todas as informações. E as informações não estão com a assinatura de ninguém, elas estão ali, o resultado das experiências de toda a família. E os membros novos vão chegando, as crianças entram no sistema, né, e elas vão chegando e vão entrando nesse sistema e se identificam, pegam essas informações, elas estão no HD, não sabe de quem é, e muitas vezes se identificam e tomam isso para si. Principalmente as informações que têm a ver com a sua vibração, que é a mais direta é a relação com os pais. Então, essa é uma observação, como eu sempre digo. Isso aqui não é uma teoria que está tentando se explicar na prática. É uma observação prática com milhões de casos, né? Porque acho que os terapeutas no mundo inteiro já olharam para milhões de casos e se observa qual é o comportamento dos sistemas, qual é o comportamento quando se coloca os membros da família. Por exemplo, muitas vezes nós não damos importância, né? Falamos, eu fiz um aborto, eu era jovem, eu estava com 18 anos, estava na faculdade, mas eu já esqueci, já ficou para lá. Mas quando você coloca no sistema um representante para esse aborto, ele traz informações importantes que podem, quem tem o conhecimento, quem estuda as ordens, vão entender qual é o vínculo que tem entre aquele câncer que aquela mulher está tendo, ou aquela sabotagem, ou aquela dificuldade profissional, ou uma doença, uma outra doença, não necessariamente precisa ser um câncer, que está correlacionada a esse momento dessa fratura emocional que aconteceu dentro do sistema, ou que aconteceu com ela, né? Muitas vezes a própria mulher, ela não se perdoa, né? Nós temos crenças arcaicas muito grandes, sentimentos de culpa, e camuflar esse sentimento de culpa, ou fazer de conta que eles não existem, não quer dizer que eles tenha passado. Às vezes ele fica ali por baixo dos panos, e anos depois, ele já tomou conta, já criou muitas ramificações, ele manifesta como um tumor, como algo que vem para a superfície. E aí, dessa forma, nós temos que olhar para aquela dor. É sempre importante colocar que a constelação não tem nada a ver necessariamente com religião. Isso é um trabalho puramente terapêutico. Mas quando nós olhamos sob um olhar mais amplo, nós observamos que tudo está repleto da espiritualidade, que é essa nossa conexão com o sagrado. Afinal de contas, existe uma inteligência maior que criou isso tudo, né? Mas eu quero dar um abraço aqui para as pessoas que estão chegando. Nelminha, boa noite. Rui, tudo bem, Rui? Bem-vindo. A Ana Flávia dizendo que fez constelação comigo e que foi maravilhoso. Que bom, querida. Jane Moraes, tudo bem, Jane? Boa noite. Tânia Campos, tudo bem, Taninha? Eliane Garcia, que bom que você chegou. Então, coloque suas perguntas aí que vocês podem me ajudar e eu vou respondendo essas perguntas e assim nós vamos tratando desse nosso assunto. Patrícia Oliveira, Margarida, Margote, um abraço para você. Mando muitas vibrações de amor aí pro seu pezinho, viu? Já você não vai só andar, vai voar. Quero mandar um beijo aqui, ó. Tem aqui a Karina, Eliana, Suelen Botosso, Val Vieira. Oi, prima, tudo bom? Sandra, 930, gratidão. Lola, Ana Dulce, Vanusa, Giovana Borghi, Jeane Menezes, Tiago, Daiane, Tânia, Marlu, Adriana da Galo. Oi, meu bem, tudo bom?
A tia tá aqui, né? Jean Messias, Rosa dos Santos, Rafael, Giovanna Belitani, Maria João e muitos outros. Então, coloquem suas perguntas que nós vamos respondê-las, ok? Quero começar aqui, falar um pouquinho sobre os movimentos interrompidos. Muitas vezes, uma pessoa apresenta um sintoma, um jovem, né, um adulto apresenta um sintoma, uma dificuldade de se estabelecer. É uma pessoa que estuda, que se esforça, enfim, mas ele não consegue avançar. Às vezes apresenta um sintoma, às vezes vem com uma raiva dos pais, e os pais são boníssimos, né? Os pais fazem tudo por aquele filho, mas ele sente um distanciamento. Pode ser que tenha havido uma separação precoce nos primeiros anos de vida. Vamos pensar um pouquinho juntos? Para uma criança, os pais são Deus, né? Criança pequenininha, olha para o rosto da mãe grandona. A mãe é tudo. Além de ser a fonte de nutrição, de proteção, de aconchego, o pai também, né? Então, de repente, a mãe desaparece. E a criança fica 2 meses com a avó ou com os tios. Criança com 2 anos, 1 ano, seja por um motivo de doença ou por uma viagem, né? Às vezes os pais trabalham em outro país ou a mãe precisa viajar. A criança, ela reprime, porque a avó é avó. É maravilhosa, sua avó, adoro. Vó é vó, mãe é mãe, pai é pai. Cada um desses personagens são insubstituíveis. Alguém pode fazer, né, na ausência de um pai, alguém pode representar essa figura masculina, mas a forma saudável é representar essa forma masculina, mas honrando o pai, que não pôde estar presente. Porque o DNA da criança está relacionado, está vinculado ao pai, diretamente à história do pai. Então, imagine que essa criança fica sem ter para quem dirigir o amor que ela dirigia para a mãe. Esse sentimento fica reprimido e essa criança pode criar um casulo, um isolamento, e ela não sabe como falar, né? Não fala ainda, ou não sabe como se expressar, e ela vai se tornando uma pessoa distante, sem o convívio social, e muitas vezes numa fase adulta, essa pessoa pode sentir muito desejo de morrer, pode fazer tentativas também de morrer, né? Pode ter dificuldades com todos os tipos de relacionamento, e a constelação pode ser uma ferramenta que pode detectar qual é a questão, porque o diagnóstico só é feito junto ao cliente, não é feito um diagnóstico, porque a maioria que tem esse comportamento é assim. Não, é preciso ver qual é o pano de fundo. Então a constelação pode ajudar a fazer essa reconexão da criança, porque o adulto, não, mas isso já passou, não tem nada a ver com a minha mãe. Olha qual é o pano de fundo. Nossa maior questão é que nós damos crédito aos que os olhos veem. Às vezes uma pessoa conta piada, faz isso, né? Mas ela lá no fundo, ela sofre de uma depressão. Quando ela está sozinha, a vida dela interior é um caos. Como é a vida interior daquela alma? Como é que é a vida daquela alma? Como é que aquela pessoa está na sua intimidade? Ela consegue ficar sozinha? Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas, porque a companhia delas não é a melhor companhia. Elas precisam estar no meio de muita gente. Mesmo até que esteja um pouco isolada, não seja de falar muito, mas ela precisa ter pessoas, porque ficar sozinha ela vai ter que escutar seus pensamentos. Ela vai ter que ouvir o seu coração. E aí fica bem desafiante. Então, o movimento interrompido é uma separação precoce da mãe. Pode acontecer também em relação ao pai, mas nós sabemos que a nossa relação com a mãe é muito mais intensa pelas razões que todos vocês conhecem. Ana Paula, já vi muitas vezes as pessoas serem julgadas por não se culpar ou se permitir feliz após a morte de um filho. Sim, Ana Paula. Sim, Ana Paula. Você tocou num assunto muito bacana, Ana Paula Manzato.
vamos dar um exemplo, que um filho morreu precocemente. E neste caso que eu estou abordando aqui, essa morte pode ter um pano de fundo sistêmico, ok? Que seja para expiar algo que aconteceu na família. E muitas vezes a tendência normal é os pais se sentirem culpados. Às vezes até brigam muito, porque um fala, não, porque foi culpa sua, o outro, não, porque foi culpa sua. E às vezes as mães, por nós sermos sentimento e o pai mente, e nós sermos emoção, nós normalmente nos envolvemos muito mais. E muitas vezes uma mulher decide interiormente seguir o filho na morte. Quando isso acontece, e acontece muitas vezes, mais do que a gente possa imaginar, aquela criança, com a morte da mãe, ela é punida. Ou ela se sente culpada. Imagine que ela já morreu para expiar algo dentro do sistema, e ela ainda se sente culpada porque a mãe, ao invés de honrá-la seguindo em frente com a vida, vai para a morte. Então, dentro dela ela fala, mamãe morreu por minha causa. Então, meu amor, isso acontece porque o julgamento é uma coisa rasa, ninguém sabe quais são os motivos. A melhor maneira de nós honrarmos as pessoas que tiveram destinos desafiantes, sejam os nossos pais ou que tiveram, enfim, porque a gente tem uma concepção que a morte é uma coisa ruim. Gente, a morte não é uma coisa ruim. Se você ler esse livro aqui, o Helling fala muito sobre isso. Nós temos uma concepção de que assim, a pessoa viveu 80 anos, ela teve uma vida ótima, viveu muito. O outro viveu 30, e, nossa, coitadinho, morreu tão cedo. Isso é uma concepção meramente egóica, meramente humana. Imagine você que uma pessoa, ela tem um ciclo evolutivo aqui na Terra, ampliando, né? Ela tem um ciclo evolutivo aqui na Terra. E que ela fechou esse ciclo aos 30 anos de idade. E ela prosseguiu a sua evolução para outros planos, enfim. E muitas vezes nós fazemos esse julgamento. Ou muitas vezes o oposto é também o seguinte, quando uma pessoa ela está ali com uma doença muito grave e os familiares falam, eu prefiro que a mamãe morra do que ver a mamãe sofrendo. Quem diz para você que ela está sofrendo? Às vezes ela está ali cumprindo o final do ciclo dela. Às vezes mandam até desligar os aparelhos. E isso traz consequências graves. Eu já vi na prática, né? Um caso específico de uma pessoa que mandou desligar os aparelhos e disse, não, meu pai já não tem mais jeito, então desliga. O filho que nasceu em seguida trouxe a mesma doença do pai. Ok? Filhos são pequenos, nós não devemos interferir na história dos que vieram antes. As nossas raízes têm supremacia, elas precisam ser honradas, elas precisam ser vistas e amadas. E então, para fechar essa colocação, Ana Paula, é isso aí. Siga em frente e sorria, porque a vida é maravilhosa. Já passaram 19 minutos, não tem mais 11, né? Bem, um abraço para o Paulo de Castro, que está no YouTube, Solange Menezes. Oi, Solange, tudo bom? É bom, né? Eu sempre encontro com os amigos. Agora a vida é tão corrida com tanta coisa, a gente marca um encontro segunda-feira aqui para encontrar os amigos. Cássia Soraya, beijos. Helena, Schwalme, Rosemary, Lima, que bom. Encontrei ontem o seu canal, estou encantada. Que bom, querida. Estamos aqui a serviço, fazendo o nosso melhor. Agora daqui nem me lembro quantas pessoas que eu já falei aqui que estão no... Nós estamos transmitindo pelo Instagram também. Deixe suas perguntas aqui agora que eu posso responder, mesmo que se não der tempo, nós vamos responder no próximo programa. E deixe suas perguntas no vídeo, dá um like lá depois, no vídeo no YouTube, ok? Bem, Daiane Howley. Meu irmão e eu temos a mesma história. Eu consegui aceitar muita coisa depois que fiz a constelação. E gostaria que ele fizesse também. Eu posso ir com ele no dia ou é melhor estarmos separados para isso? Pergunte a ele se ele quer que você vá. Você é maior ou mais nova ou é mais velha do que ele? Deixe ele extremamente à vontade. Normalmente não tem problema nenhum. Mas, como a constelação é algo que nos chama a responsabilidade, um convite
a responsabilidade, assumirmos o nosso destino. Por quê? Porque nós não podemos mudar o passado, como disse grandes sábios, né? Como disseram grandes sábios, desculpem. Mas nós podemos agradecer a tudo que aconteceu. E uma coisa muito importante que o Bert Helling fala: quando eu olho para o que aconteceu com dignidade e integro isso contido naquilo que é dramático, que é caótico, que é doloroso, tem uma força para que eu possa seguir em frente. Quando eu nego, tudo aquilo que eu nego me aprisiona. Tudo aquilo que eu respeito me liberta. Eu nunca sei quais são as razões, quais são os panos de fundo de uma situação. Às vezes, um término abrupto de um relacionamento, o pano de fundo é um sopro evolutivo, um momento de crescimento, porque o mesmo amor que une é o mesmo amor que muitas vezes separa. O mesmo amor que cura é o mesmo amor que adoece quando há uma transgressão às ordens. Vamos ver o que o Helling diz aqui. Morrer em lugar do outro, nesse mesmo livro. O vínculo do destino que liga uma família faz nascer a ideia de que uma pessoa pode morrer por outra. No mais das vezes, são crianças que querem morrer por outros, geralmente um dos pais. Mas essa ideia também existe entre parceiros. Isso é punk, né, gente? Um parceiro, tudo isso é inconsciente, pode morrer no lugar do outro, pode adoecer no lugar do outro. Mas ela é totalmente inconsciente e permanece na sombra. Atuam nisso estranhas leis arcaicas e um amor e laços obscuros, que ultrapassam em muito o que imaginamos e empreendemos conscientemente. Mas podemos trabalhar com essas forças, fazendo com que elas venham à luz. Então elas deixam de atuar na penumbra e podem ser reconhecidas. Já podem atuar a serviço da vida, mas não contra a vida. Mas essa passagem da obscuridade para a luz exige um esforço. É um desempenho que exige o máximo de nós. Muitos se assustam diante desse esforço e tornam a afundar nos padrões arcaicos. Porém, quando essa passagem é bem sucedida, ela é sentida, ao mesmo tempo, como uma graça. Então o Helling está nos dizendo aqui que muitas vezes nós tememos entrar em contato com essas forças obscuras que nos movem. E às vezes, quando nós olhamos para elas, e por isso o terapeuta de constelações, bem preparado, habilitado, né, ele vai ajudar você, ele vai ajudar o cliente a olhar para essas coisas, para essa penumbra, para essa obscuridade. Por quê? Porque nós recebemos informações que atuam no nosso campo de informação, nosso campo de sistêmico, de coisas que aconteceram há 3, 4, 5, 6 gerações, coisas que aconteceram com as nossas avós e estão pulsando no nosso campo. Quando nós podemos olhar para elas e dizer: eu vejo você, eu reconheço você e eu respeito você, eu deixo lá, eu trago isso à luz, aquilo que estava na sombra. Sabe aquela sensação? Eu tenho uma sensação estranha, não sei explicar. Não é uma sensação como se eu não pertencesse a essa família. Eu tenho um impulso de morte, eu não sei, sabe? Tá tudo bem com a minha vida, mas não sei, eu me sinto atraída pela morte. De onde vem esse sentimento? No lugar de quem que você quer morrer? Quem é que está atraindo você para essa situação nefasta? Né? Então, o que a constelação nos ajuda? Primeiro, a encontrar o nosso lugar, a devolver a responsabilidade para cada pessoa do nosso sistema. Nós não precisamos carregar os débitos dos outros. Nesse momento, dezenas de impulsos cósmicos estão descendo sobre o planeta para nos ajudar. Eu recentemente soube de um trabalho incrível, vocês podem procurar aí no YouTube, chama-se O Corpo Explica. O formato do corpo, a postura corporal, a gente já sabe, Louise Hay, Cristina Cairo, que falam sobre a linguagem do corpo,
alemães que já escreveram alguns livros sobre isso, né? Tudo, o corpo diz a nossa história, está toda escrita no corpo, exatamente para a gente caminhar nesse processo de autoconhecimento e observar de onde vem essa dor. Que força é essa que sempre me puxa para trás? Às vezes eu dou 2 passos para frente e acho que, nossa, estou ótimo. Quando eu vejo, eu dei 4 para trás. Porque muitas vezes nós estamos carregando destinos que não são nossos. A Clara Pereira está dizendo, emoção é a mãe? A mente é o pai? Pode-se dizer sim. A mulher é o feminino é a emoção. Nós temos trocentos aplicativos, né? Somos a emoção à flor da pele, a sensibilidade, o sexto sentido, as percepções, né? Mãe conversa até com o mundo invisível, né? Os homens normalmente são mais racionais, pé no chão. Não que não tenham homens sensíveis. Todo homem tem um lado feminino, né? Mas é isso mesmo. Ah, tá. Alguém tá me dizendo que falta 5 minutos para encerrar. Falta só 4 agora. Tem mais alguma pergunta? Vamos ver aí, Tatá. Eunice, sonhei com um ex-marido que morreu. Sonhei que meu marido atual havia morrido. E o meu ex-marido estava vivo. Estou preocupada com esse sonho. Amiga, posso te dizer uma coisa? Os sonhos têm uma coisa maravilhosa. A gente acorda. Toda vez que houver um discurso, uma intervenção na sua mente de um discurso, analisa, ou deleta, ou muda o discurso, ok? Diga ao seu ex-marido, faça uma meditação, traz ele para sua tela mental e diga, tudo que eu vivi com você eu guardo no meu coração. Eu me despeço com você com amor e sigo em frente com o meu novo parceiro. Faz essa meditação antes de você dormir hoje, ok? Agradeça, acolha tudo que você viveu e simplesmente deixe-o ir. Às vezes são medos, são essas coisas sombrias que nos assustam, né? Ai, meu primeiro marido morreu, e será que o segundo vai? Isso, às vezes, nossa mente, gente, nós vivemos no mental infectado, ok? Mas, se você achar que precisa de alguma outra ajuda, me passa uma mensagem no particular. Vou pedir para o meu querido o Atamires escrever aí o telefone, meu telefone, ok? Temos o livro Na Unindo Corações? Sim, temos a maioria desses livros nós temos na Unindo Corações. E também você pode pedir pelo site, mas esses livros estão aí em todas as livrarias, boas livrarias. Eunice, receba minha gratidão e afeto. Recebi. Fábia Lopes, oi lindeza. Limpeza, também é bom, né? Podia chamar de limpeza, não tinha problema nenhum. Gostaria de saber, fala um pouquinho sobre dar o nome aos filhos para homenagear outras pessoas em geral, alguém da família. Bem, eu falei sobre isso semana passada, mas eu vou falar novamente aqui. Atendendo a Flavinha, que é uma nova consteladora de São Paulo, maravilhosa. Meu amor, normalmente, quando nós queremos homenagear alguém, normalmente, né, nós fazemos uma homenagem, às vezes com uma intenção subliminar, né? Alguém que morreu, então inconscientemente eu quero manter essa pessoa perto de mim, então nasce um novo filho, eu vou dar aquele nome. Se a homenagem for positiva e a pessoa tiver tido um destino maravilhoso, ótimo. Mas se a história não for positiva, normalmente pode-se criar um vínculo inconsciente e acontece aí algumas violações. A primeira é objetificar, é certo dizer isso? Uma criança, uma pessoa. Eu vou oferecer você, inconscientemente eu ofereço você para homenagear alguém. Né? Uma criança tem a sua vida própria, ela tem o seu destino, entendeu? Normalmente o nome da criança, a mãe precisa receber em meditação, ou ela recebe normalmente o nome da criança, que tem a ver com a sua vibração. Então o ideal seria não criar essa identificação. A segunda coisa é tentar substituir o morto, a pessoa que foi embora, a pessoa, né? Ela teve o seu tempo, deixa ela seguir o seu destino. Ou essa história também de colocar júnior, filho, né? Enfim, tem uma série de emaranhamentos que nós estamos começando a resolver. Eu quero só falar uma coisinha, espero ter te respondido, Flávia.
em relação a essa questão da doença e do vínculo, né? Muitas vezes a doença, ela é fruto de um vínculo e isso está relacionado ao desejo de pertencer, ok? A mamãe tem uma doença, eu vou ficar igual a mamãe ou igual a vovó para que eu continue pertencendo e eu continue sendo vista na família. Então, às vezes, nós podemos detectar esse pano de fundo nas doenças. E as doenças, elas sempre querem dizer algo. Através da doença, toda a família olha para algo que ela não está vendo. A doença de alguém mostra que algo está fora de ordem. O Helling coloca que, fazendo milhares de constelação, ele nunca encontrou uma pessoa que tivesse com uma doença que tivesse num sistema saudável. Sempre existe uma desordem, sempre existe uma violação, e uma violação normalmente grave, né? Não estou falando de resfriado, estou falando de doença assim, de resfriado, não. Estou falando de uma violação grave que pode provocar uma doença degenerativa, uma artrite reumatoide, ou, enfim, essas doenças degenerativas que nós conhecemos muito bem. Meia hora passa rápido, já passou 2 minutos. Espaço Saúde. Eu disse, tenho problema com a minha mãe de relacionamento, não sei como fazer para melhorar o nosso relacionamento. Tenho 59 e ela 94. Ainda quero mandar. Meu amor, você pode fazer uma constelação e você pode descobrir qual é o pano de fundo. Procure um bom terapeuta, que ele pode te ajudar e muito. Problemas com a mãe, corre atrás, porque mãe é a fonte da vida, ok? Problemas com a mãe significa problemas na vida, problemas nos relacionamentos, problemas na profissão, problemas com dinheiro, problemas com uma série de coisas, ok? Porque a mãe representa tudo isso. É claro que o pai tem o seu papel também, mas no próximo programa nós vamos falar do pai também. Bem, quem eu não respondi, Cristina Maria... Vou te responder na próxima vez. NR Almeida. Não vou poder te responder, que nós já estamos terminando. Mas eu vou pedir para a Tamires anotar todas as perguntas e eu vou deixar um abraço para vocês. Nós estamos no final do tempo e nós vamos, em breve, fazer um encontro aqui online, onde eu vou fazer vários exercícios de constelações, que vão poder ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então aguarde, nos acompanhe, esse é só o nosso segundo encontro, nós vamos avisar, essa live vai ser fechada, porque a pessoa tem que se preparar, né? Enfim, você vai fazer um exercício, vai fazer uma autoconstelação, então não pode ser assim para qualquer um, que às vezes está ainda na curiosidade, entendeu? Eu vou dar os temas dos exercícios que nós vamos fazer, e aí vocês vão poder entrar numa sala especial e nós vamos fazer essa live. Para vocês que estão no Instagram, eu atendo no Rio de Janeiro, aqui na Unindo Corações. A Tamires vai colocar aí depois o meu telefone. Eu atendo online também. A constelação funciona da mesma forma, ok? Tanto presencial, individual ou em grupo, como também funciona online. Então um beijo para vocês. Amanhã tem café da manhã, quem quiser estar conosco é só entrar no canal. Deixe suas perguntas, deixe os seus likes se vocês gostam desse programa e deixe as suas críticas também, para que eu possa dar uma melhoradinha, né? Um beijo para vocês e até!